Hoje nós vamos entrar no capítulo 7, capítulo 7 de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 7. Nós vamos fazer uma leitura agora do versículo 1 até o versículo 11. Capítulo 7 de 1 Coríntios, amém? Do versículo 1 até o versículo 11. Detalhe, hein? Hoje o assunto é casamento. Paulo e o casamento, amém? Aleluia. Algumas perguntas que a igreja de Coríntios fez para ele e ele respondeu, alguns assuntos que ele tratou a respeito do casamento. Vamos lá. Versículo 1 do capítulo 7 de 1 Coríntios. Agora, quantas perguntas que vocês me fizerem em sua carta, digo que é bom que o homem não toque em mulher. Mas uma vez que há tanta... Vou devagarzinho, né? Versículo 2. Mas, uma vez que há tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter sua própria esposa e cada mulher seu próprio marido. 3. O marido deve satisfazer as necessidades conjugais de sua esposa, e a esposa deve fazer o mesmo por seu marido. A esposa não tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, né, não é o marido que tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim a esposa. Não privem um ao outro de terem relações, a menos que ambos concordem e abster-se da intimidade sexual, por certo tempo, a fim de se dedicarem de modo mais pleno à oração. Depois disso, unam-se novamente, para que Satanás não os tente por causa de sua falta de domínio próprio. Boa noite, Roseli, na paz do Senhor Jesus. 6. Digo isso como concessão e não como mandamento. 7. Gostaria que todos fossem como eu, mas cada um tem seu próprio dom, concedido por Deus. Um tem esse tipo de dom, o outro aquele. Portanto, digo aos solteiros e às viúvas, é melhor que permaneçam como eu. Mas se não conseguirem se controlar, devem se casar. É melhor se casar que arder em desejo. Para os casados, porém, tem uma ordem, que não vem de mim, mas do Senhor. A esposa não deve se separar do marido, mas se o fizer, que permaneça solteira, ou se reconcilie com ele. E o marido não deve se separar da esposa. Amém? Tá? Então tá aí a leitura, 1 Coríntios 7, do versículo 1 até o versículo 11. Tá certo? Vamos passar agora para a lição, vamos passar agora para o comentário. Amém? Para o comentário. Bem, nós vamos dividir a carta, o capítulo 7 de 1 Coríntios, nós vamos dividir por três sessões. Nós vamos começar a sessão número 1 hoje, tá? Não sei se vai dar para acabar a sessão número 1, né? Mas vamos começar a sessão número 1 hoje. A paz do Senhor, missionário de Leusa. Deus abençoe a sua vida. Amém. Vamos lá. Vamos dividir da seguinte maneira. Primeira sessão, aos cristãos casados com cristãos. Vai do versículo 1 até o versículo 11. Segundo, aos cristãos casados com não cristãos. Vai do versículo 12 até o versículo 24. Terceiro, vai aos cristãos não casados. Vai do versículo 25 até o 40. Amém. Boa noite, Patrícia Farias. Deus abençoe. Tamo junto. Primeira sessão, nós vamos começar agora. Cristãos casados com cristãos.
1 Coríntios 7, do 1 ao 11. Nós vamos começar aqui. Na igreja de Corinto havia dois extremos, dois grupos. O primeiro grupo pensava que o sexo é pecado, mesmo no casamento. Este grupo defendia que o celibato é um estado moralmente superior ao casamento. Agora o segundo grupo. O segundo grupo, talvez formado pela maioria dos judeus, julgava que o casamento não era opcional, mas obrigatório. Para o segundo grupo, o celibato era uma posição moralmente inferior ao casamento. Enquanto um achava, amém, que o celibato era um estado moralmente superior, o outro achava que o celibato era uma posição moralmente inferior. Enquanto o outro achava que sexo era pecado, o outro achava que o casamento tinha que ser obrigatório, né? É muito interessante, né? Que o primeiro grupo achava que fazer sexo até mesmo no casamento era pecado. Amém? Mas o segundo já dizia o seguinte, né? Amém? O casamento não era opcional, mas era obrigatório. Tá? E sexo só dentro do casamento. Tá? Então o segundo grupo é meio certo, né? E o primeiro grupo, amém, está mais pro errado do que pro certo. Vamos lá. Paulo enfrentou essas duas facções, esses dois extremos da igreja e combateu a ambos. Amém? Vocês veem quantas coisas tinham tocado dentro da igreja de Corinto, né? Quantos pensamentos. Você vê que quando uma igreja adota vários pensamentos, ela se torna uma igreja problemática. Por isso que o pastor tem que alinhar a igreja. Por isso que o pastor precisa sempre alinhar a igreja. Por quê? Porque de vez em quando sempre aparece gente com pensamento diferente daquele adotado pelo pastor da igreja. Tá? Isso acaba trazendo muito problema para dentro da igreja. Tá? A igreja, para seguir em frente, para a igreja ser forte e firme, ela precisa ter um pensamento alinhado. Amém? Na doutrina que o pastor adotou sobre a igreja. Amém? Dentro da palavra de Deus. Tá? Então, por isso que de vez em quando o pastor precisa, sabe, como é que se fala? Tem que alinhar a igreja, né? E combater principalmente os pensamentos contrários. Tá? O pastor não pode ser muito aberto para pensamento contrário àquilo que ele pensa. Senão ele vai ter muito problema lá na frente. Vamos lá. Paulo enfrentou essas duas facções, esses dois extremos na igreja e combateu a ambos. Para Paulo, tanto o casamento quanto o celibato são dons de Deus. Amém? Tá? Então, para Paulo, tanto o casamento quanto o celibato são dons de Deus. O que é certo? Ficar solteiro ou casar-se? O que é melhor, o casamento ou o celibato? O que é correto, o celibato obrigatório ou o casamento compulsório? Paulo diz que as duas posições radicais estão erradas. Amém? Porque depende do dom de cada um. Vocação, né? Tem vocação, né? É o dom, né? A dádiva de cada um. Tem graça para ficar solteiro? Se a pessoa tem graça para ficar solteiro, tem graça para isso. amém? Não sente falta de sexo, não sente falta da companhia do sexo ao contrário, né? Do sexo do outro. O homem não sente falta da mulher, a mulher não sente falta do homem, não sente falta de uma companhia, então ele tem o dom de ficar solteiro. Se ele aguenta, então vai para o celibato. Amém?
Tá? Tem pessoas que têm esse dom. Ela não quer saber de casamento. Amém? Uma pessoa outro dia chegou e falou para mim assim: você acredita que tem pessoas que são assexuadas? Quer dizer, assexuadas não têm sexo. Na verdade, eu entendi o que quis dizer, né? Não tem desejo sexual. Amém? Eu acredito que tem pessoas que não têm desejo sexual. Amém? São pessoas que conseguem ficar sem o sexo. É indiferente. Né? Tá? Vamos lá. Quem recebeu o dom para casar-se, deve se casar. Quem recebeu o chamado, o dom de Deus para o celibato, deve permanecer solteiro. Dois assuntos aqui da carta de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 7, são abordados por Paulo. O primeiro, que vai do versículo 1 ao 9, pureza do casamento. O segundo, que é o versículo 10 e 11, amém? A duração do casamento, tá? Então, a pureza do casamento e a duração do casamento. Vamos para o primeiro assunto, tá bem? Em primeiro lugar, que é o primeiro tópico, tá? A pureza do casamento, que vai do versículo 1 até o versículo 9. Eu já li do versículo 1 até 11, já li todos os versículos no começo da lição. Mas agora eu só vou ler na medida que a lição for pedindo. Vamos destacar alguns pontos importantes. Paulo proíbe a poligamia no casamento. Paulo proíbe a poligamia no casamento. O que é poligamia? Poligamia é ter vários parceiros. Amém? Você se casar com várias pessoas. Tá? Então, ter relação com vários, casamento. Poligamia que casa, né? Várias mulheres ou vários homens. Isso. Amém? Tá? Poligamia é um casamento de várias pessoas. Eu, por exemplo, eu tenho a Renata e mais uma mulher, ou mais duas mulheres, eu sou polígamo, né? Tá? A Renata tem eu e tem mais dois homens. Renata é polígama, tá? Então a poligamia é isso aí, tá certo? É ter vários parceiros dentro do casamento. Ser casado com mais de uma pessoa, tá bom? Tá. Então Paulo proíbe a poligamia no casamento. Vamos ler aí o versículo 2 do capítulo 7 de 1 Coríntios. Diz assim: mas uma vez que há tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter sua própria esposa e cada mulher seu próprio marido. Amém? Tá? Ele não está aqui colocando no plural, né? Cada homem tem que ter suas esposas e cada mulher tem que ter seus esposos. Não, cada um tem a sua, cada um tem o seu. Amém? Tá? É uma só, tá certo? Diz o apóstolo: mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada um seu próprio marido. Paulo coloca o aspecto singular de que a poligamia não é o padrão moral de Deus para o seu povo. Cada um deve ter a sua esposa e cada uma o seu marido. Por que Paulo faz questão de falar a respeito disso? Porque nós sabemos que até hoje lá no Oriente, amém, existe essa cultura de que o homem pode ter várias mulheres, né? Então é uma cultura assim muito comum lá no Oriente, naquela região oriental, né? Assim como na África também. Outro dia nós vimos uma reportagem, pelo menos eu vi essa reportagem, que lá de Marrocos, né? Que o cara tinha várias mulheres, ele tinha várias esposas, tá? E ele levava aquilo naturalmente, ele cuidava das esposas dele, né? Tá? Então, naquela região era natural. Então Paulo estabelece uma regra para a igreja. Amém? Uma regra que na verdade não foi bem Paulo que adotou, né? Foi Deus. Amém?
A poligamia não foi algo que Deus adotou. Isso aí foi o homem que adotou, não foi Deus. Né? Então, Deus ele é monógamo, monogamia. É um casamento de uma pessoa só, entre duas pessoas, né? Homem e mulher. Vamos lá. Tanto a poligamia, o homem ter mais de uma mulher, quanto a poliandria, uma mulher ter mais de um marido, estão em desacordo com o ensino das Escrituras. Outro detalhe aqui, né? Foi até uma pegadinha para mim, né? Porque eu coloquei a mulher também como polígama, né? Tá? Mas aqui a linguagem é essa. Poliandria. Amém? A mulher é poliandra, não é poligama, né? Corrigindo meu português aqui, tá certo? Tanto a poligamia, o homem ter mais de uma mulher, quanto a poliandria, uma mulher ter mais de um marido, estão em desacordo com os ensinos das Escrituras. Muito interessante, viu, pessoal? Muito interessante que eu não sabia que a mulher ter mais de um marido, ele seria chamado de poliandra. Amém? Que significa uma poliandria, tá? É uma atitude poliandria. Vamos lá. Segundo ponto. Paulo proíbe a união homossexual. Então nós vemos que Paulo proíbe a poligamia, tá, no casamento, e agora Paulo proíbe a sexual, tá? Ainda no versículo 2, né? Homem e cada mulher, quer dizer, é homem e mulher. Amém? Não é homem com homem, nem mulher com mulher. Então nós vamos aqui que ele proíbe. Ele estabelece uma regra aqui, amém? Que o homossexualismo não é casamento para o padrão cristão. Vamos lá. Quando Paulo diz que cada um tem a sua esposa e cada uma tem o seu marido, fica clara a ideia de uma relação heterossexual. Amém? Tá? É uma relação heterossexual. Tá muito claro aí. Embora a união homossexual fosse algo comum no tempo de Paulo, ele define essa prática como uma paixão infame, um erro, disposição mental reprovável, uma abominação, deixa eu ver aqui, uma abominação. A relação homossexual pode ser ou pode chegar a ser aprovada pela lei dos homens por causa da corrupção dos costumes, mas jamais será chancelada pelas leis de Deus. Eu vou repetir isso aqui porque é muito importante. Porque tem gente que acha porque a lei dos homens aprova, amém, a igreja tem que aprovar também. Porque a igreja está debaixo da lei dos homens. Amém? Mas não é bem assim não. Tá? Amém? O Estado não pode interferir na igreja, como a igreja não pode interferir no Estado. Tá? Se o Estado quer proclamar o casamento como homossexual, se for estabelecido isso, a igreja não pode estabelecer lá que não pode. Não pode colocar lei no Estado. Mas o Estado é a igreja. Amém? O Estado não pode dizer o que a igreja tem que fazer. Tá? Então, e Paulo deixa isso muito claro. Tá? Uma decisão não é ética apenas por ser legal. Ainda que a relação homossexual se torne legal pela lei dos homens, jamais será aprovada por Deus, pois fere frontalmente a sua lei. Amém? Tá? A relação homossexual pode chegar a ser aprovada pela lei dos homens, por causa da corrupção dos costumes, mas jamais será chancelada pela lei de Deus. Quer dizer, jamais Deus vai aprovar uma lei dessa. Amém? Tá? Eu acho interessante porque Paulo, ele coloca a regra. Amém? É isso e acabou. Amém? Ele vai junto com Jesus, ele se alinha
com Jesus e ele estabelece a regra, tá? Tem coisas que Jesus não deixou muito claro, amém? E Paulo foi levantado exatamente para esclarecer os pontos, os detalhes da lei, amém? Das regras da igreja. Uma igreja precisa de regra, amém? Se ela não tiver regra, vai viver o vale tudo, amém? Precisa de alinhamento, precisa ter doutrina, precisa ter ensinamento. E isso aqui é a doutrina do casamento. É o que Paulo adotou como princípio para o casamento. É isso que a gente precisa tomar cuidado. Paulo proíbe o celibato compulsório obrigatório. Amém? É o capítulo 7, versículo 1. No versículo 1 diz assim, ó. Agora, quanto às perguntas que vocês me fizeram em sua carta, digo que é bom que o homem não toque em mulher. Mas uma vez que há tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter sua própria esposa e cada mulher seu próprio marido. Amém? Ele está dizendo que não é bom que o homem toque em mulher, tá? Porque ele vai responder as perguntas, tá certo? Mas vamos entender o que quis dizer do que não é bom que o homem toque na mulher. Vamos entender, tá? Paulo proíbe o celibato compulsório obrigatório. Quanto aos que escreveste, é bom que o homem não toque em mulher. Essa expressão tocar em mulher é um eufemismo, tá? É sinônimo de casar-se e relacionar intimamente, fisicamente, sexualmente, regularmente com uma mulher. Tal. Paulo proíbe o celibato compulsório. Ele disse que o celibato é bom, mas não é compulsório. O celibato é permitido, mas não ordenado. Nem todos têm o dom de celibato. É por isso que a igreja romana enfrenta tantos problemas com a sexualidade de seus sacerdotes. O celibato compulsório não tem base bíblica. O celibato só tem sentido e valor quando é resultado de um dom espiritual. Ele não pode ser imposto obrigatoriamente. Tá? Vamos ler os versículos 7 ao 9. 1 Coríntios capítulo 7, do versículo 7 ao 9. Vamos dar uma olhada aqui. Gostaria que todos fossem como eu, mas cada um tem seu próprio dom, concedido por Deus. Um tem esse tipo de dom e o outro aquele. Portanto, digo aos solteiros e às viúvas, é melhor que permaneçam como eu. Mas se não conseguirem se controlar, devem se casar. É melhor se casar que arder em desejo. Amém? Tá? Se a pessoa morre de desejo sexual, é porque ela não tem o dom do celibato. Amém? Ela tem o dom de celibato se ela não tiver desejo sexual. Mas se a pessoa morre de desejo sexual, é melhor ela casar. É porque ela tem o dom. Ela tem o dom para o casamento, não para o celibato. De preferência com a pessoa certa, né, pastor? Para mim também casar por causa, né? Exatamente. Casa para suprir a necessidade do sexo, pega a pessoa errada e aí fica pior do que quando estava solteiro. É difícil também. Tá, mas é que esse assunto eu não estou entrando ainda, né? De como direcionar o casamento. Aqui Paulo está colocando os pontos, né? Casar ou não casar, amém? Se casar, como tem que ficar dentro da igreja, né? Então, nós estamos colocando aqui, amém? Essas situações, ó. Por exemplo, nós tratamos do assunto da poligamia, quer dizer, o homem ficar com mais de uma mulher, amém? Da poliantria, a mulher ficar com mais de um homem, tá? Que é proibido, né? Deus não aprova. Falamos a respeito da união homoafetiva, a união homossexual, que Deus não aprova também, mesmo que a lei do homem, amém, corrompida, diga que pode, a lei de Deus não tem, diz que não pode, então nós ficamos entre a lei do homem e a lei de Deus,
nós ficamos com a lei de Deus, tá? E agora ele está falando a respeito de colocando as coisas no lugar sobre celibato, né? Celibato não pode ser uma coisa obrigatória, amém? Tem que ser algo espontâneo, tem que ser um dom de Deus. A pessoa realmente precisa querer, amém, ser celibata, né? Senão não tem o porquê de ser celibato. Se ela tem desejo sexual, é porque ela tem chamada para o casamento, amém? Tá? Então essas coisas que precisam ser colocadas, né? Vamos ver aqui o ensino de Cristo a respeito, amém, disso. Mateus 19, versículo 10 ao 12. Mateus 19. Eu queria que a pastora Renata pegasse Gênesis 2, 18. Mateus 19, pessoal. Mateus 19. Mateus 19, 10 a 12. Diz assim: os discípulos de Jesus disseram: se esta situação entre o homem e sua esposa, então é melhor não casar. Jesus respondeu: esse ensinamento não é para todos, mas somente para aqueles a quem Deus o tem dado. Pois há razões diferentes que tornam alguns homens incapazes para o casamento. Uns porque nasceram assim, outros porque foram castrados, e outros ainda não casam por causa do reino do céu. Quem puder que aceite esse ensinamento. Amém? Tá? Então Jesus ele coloca ali o porquê, amém, do celibato. Tá? Este é o preceito estabelecido por Deus desde o princípio. Gênesis 2, versículo 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Farei uma adjutora que esteja como diante dele. Sabe que tem um detalhe aí, pessoal? Amém? Que quando o homem foi criado, tá? No primeiro momento, você não vê Deus dizendo que ele é para o casamento. Amém? Tá? Quando ele cria um homem, e o homem fica sozinho no jardim do Éden, tá? Significa que ele não foi criado para casar. Tá? Ainda que era uma ideia de Deus. Amém? Talvez muito antes de fazer Eva. Tá? Mas quando ele faz a mulher, tá? Ele faz a mulher porque ele percebe que o homem está triste, sozinho, chateado, aborrecido, porque todos os animais tinham companheiro e ele não, né? E aí ele fala: não é bom que o homem esteja só, farei uma adjutora. Então, o que dá a entender é que a mulher foi feita exatamente para o casamento. A mulher foi feita para o casamento, amém? E o homem, a princípio, o que dá a entender, amém, que a princípio Deus não queria, talvez não queria que ele casasse, não queria que ele tivesse uma esposa, amém? Não sei, é o que dá a entender, né? Então Deus estava esperando o momento certo para dar uma esposa, pastor. Não sei também, né? Mas o que dá a entender é isso aí, né? Ele faz o homem, deixa o homem viver um período solteiro, isso, e depois é que ele percebe que não é bom que o homem esteja só. Aí Deus viu assim o Adãozinho lá sozinho. Adãozinho tadinho, precisa de uma companheira. Ai de nós, ai de vocês se não fossem as mulheres. É por isso que a gente percebe o interesse do casamento mais para a mulher do que para o homem. Amém? Né? A gente percebe que a mulher tem muito mais interesse no casamento do que a mulher. A mulher luta, né? Do que mais o homem. pela família do que o homem, é verdade. É o que pelo menos eu percebo, né? Eu entendo, a maioria né? das mulheres no aconselhamento de casal, as mulheres sempre estão em prol da família, né, pastor? Está lutando. Exatamente, a mulher está sempre puxando. O homem não está nem aí, o homem coloca a barriga. Puxando o homem para dentro do casamento, né? Isso, o homem sempre quer, entendeu? O homem quer se desligar, quer. E a mulher não, verdade. Amém? Pessoal, então o celibato é permitido,
mas não ordenado. Nem todos têm o dom do celibato, tá? Nem todos têm o dom de celibato. Celibato é para quem tem essa chamada, que tem esse dom. Vamos lá. Paulo destaca a completa mutualidade dos direitos conjugais. Amém? É o próximo ponto que nós vamos tratar aqui agora, tá? Paulo destaca a completa mutualidade dos direitos conjugais. Então nós já tratamos do primeiro ponto. Paulo proíbe a poligamia no casamento. Segundo ponto, Paulo proíbe a união homossexual. Terceiro ponto, Paulo proíbe o celibato compulsório. E agora Paulo destaca a completa mutualidade dos direitos conjugais. Quer dizer, os direitos são iguais. Amém? Nem o homem é maior e nem a mulher é maior no casamento. Vamos lá, né? Versículo 3 e 4. Versículo 3 e 4. Vamos ler. O marido deve satisfazer as necessidades conjugais de sua esposa. E a esposa deve fazer o mesmo por seu marido. Direitos iguais. A esposa não tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, não é o marido que tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim a esposa. Um manda no outro. Vamos ver o que Paulo está querendo dizer com isso. Amém? Tá? Paulo vivia em uma sociedade de profunda influência machista, mas ele quebra esses paradigmas da cultura prevalecente e afirma a igualdade dos direitos conjugais. Amém? Tá? Diz Paulo: o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. O imperativo presente, conceda, indica o dever habitual. Paulo está falando do relacionamento sexual. A mesma Bíblia que condena o sexo antes do casamento, o pecado da fornicação e também o sexo fora do casamento, tá? O marido deve conceder à esposa o que lhe é devido e, semelhantemente, a esposa ao seu marido. Ambos, marido e mulher, têm direitos assegurados por Deus de desfrutarem a plenitude da satisfação sexual no contexto sacrossanto do matrimônio. Aqui tem uma explicação boa também. Amém? A Renata já vai ler ali uma explicação. Tá? Eu vou repetir isso aqui. Ambos, marido e mulher, têm direitos assegurados por Deus de desfrutarem a plenitude da satisfação sexual no contexto sacrossanto do matrimônio. Pode ler, pastor. Aqui fala aqui, ó. Essa explicação é aqui. É difícil resistir às tentações sexuais porque elas apelam para os desejos naturais e normais que Deus nos deu. O casamento é o meio concedido por Deus para satisfazer esses desejos e para fortalecer os cônjuges contra a tentação. Os cônjuges têm a responsabilidade de cuidar um do outro. Sendo assim, marido e esposa não devem recusar-se um ao outro sexualmente, e sim suprir as necessidades e os desejos mútuos. Tá vendo? Quantas mulheres põem desculpa? Hoje não dá, tô dor de cabeça, tô assim, tô assado, brigou, não sei o quê, entendeu? Não quer. É verdade, aí o marido fica lá, tadinho, chupando os dedos aí. Abre uma brecha pro diabo entrar. E aí o marido, não encontrando em casa... Não encontra, lá fora tem um monte. Ele corre o risco... De ser tentado lá fora. Como a mulher também, né, pastor? Então a mulher tem que estar esperta. Vice-versa. A mulher tem que estar esperta porque coloca um monte de justificativa, chega uma hora que o marido não aguenta. Aí, tipo assim, ela mesmo vai fazer o que? Ela vai fazer com que ele peque. Exatamente. Ela vai estar, tu entendeu? Ela vai, assim, mas eu não quero hoje, não sei o quê. E o marido quer, entendeu?
né? Não estou falando que ela é obrigada, pô, mas ela tem que... Tem que ter o senso, né? Tem que ter o bom senso. Porque senão, meu filho, o cara vai cair aí, ou vai ficar pecando aí, né? Na masturbação, é verdade, entendeu? Vai ficar aí sozinho aí, entendeu? Doido aí. Aí como é que fica? Vai dar conta para Deus. Exatamente. Vai dar conta para Deus. Tá? Também tem a questão do homem também. Do homem também, né? Tem homem também que a mulher procure e o cara nada. Procure e o homem nada. Ô, tá de brincadeira? E se ele tá com algum problema nessa área, ele tem que conversar com a mulher, né? Conversar, vai no médico, porque tudo tem solução. Entendeu? Vai no médico, o médico vai orientar, vai ver onde está o problema lá, porque solução tem. Porque chega uma certa idade, né? A mulher continua com fogo e o homem, o fogo do homem abaixou. Não é né? essa coisa toda, tá, mas tem um foguinho, né? Tem um foguinho ali ainda, né? Mas tem que procurar, né? Procurar a mulher para resolver esse problema aí. Mesmo. Como incendiar esse fogão aí. Aí o homem fica Amém? com vergonha, né? Que eu digo assim, o que eu vou falar para minha esposa, o que ela vai pensar de mim? Não, se vocês dois são marido e mulher, eu acho que não tem que ter esse segredo, né? Ou assim, esse bloqueio. Por que não? Porque a esposa, eu acho mais chato o cara confessar isso aí para uma pessoa de fora do que com a esposa. Eu acho que tem que sentar com a esposa, um com o outro, abrir o jogo, conversar, se tiver que orar, se tiver que procurar um tratamento, vai procurar e fica entre os dois. O ruim é ficar expondo para os outros, né, pastor? Exatamente. Aí fica se queixando da mulher, minha mulher não faz nada, minha mulher é uma mulher, e às vezes não é nem a mulher, às vezes é o cara também, né? Entendeu? Eu vou compartilhar com vocês algo que eu ouvi de um jogador de futebol e de uma cantora famosa. Não vou falar o nome, tá? Não vou falar o nome. Tá? O jogador de futebol estava sendo entrevistado e ele, quando era mais novo, né? Quando era mais novinho, ele era pegador, né? Pegador, mulherengo e tal. Aí o repórter perguntou para ele, meu filho, e aí? Agora, como é que você tá? Já chegou nos 40? Você continua do mesmo jeito quando tu era mais novo? Ele falou, não, agora não. Agora eu faço bem menos, bem mais devagar, mas com qualidade. Quer dizer, ele está no outro patamar, né? Aí perguntaram para a cantora, né, que já tinha 70 e poucos anos de idade. E aí, minha filha, você que naquele tempo de jovem, você fazia questão de falar as tuas coisas e tal, e você tinha aquele fogaréu e tal. Ela falou, não, meu filho, agora o fogo acabou, amém? Hoje eu fico mais na pintura, hoje eu gosto mais de pintar, de ver a paisagem. Quer dizer, hoje o fogo já não está mais naquele que... Eu fiz muito quando era jovem, agora não. Sossegou. Agora estou sossegado. Né? Existem fases, né? Amém? O corpo humano, amém? Ele tem as suas fases. Né? Não podemos comparar um garotinho de 16, 17, 18 anos, amém? De 20 anos, né? E querer comparar com um cara de 40 anos. Né? Tá? Também não pode comparar um cara de 40 anos com um cara de 60, de 70, amém? Tá? É bem diferente, né? Tem um nome que chama isso aí. O ritmo, na medida que a pessoa vai tendo idade, o ritmo vai diminuindo, amém? Vai diminuindo, tá certo? Vamos lá, pessoal. Isso é importante saber, viu, pessoal? Isso é importante saber. Porque tem mulher que casa com uma pessoa que tem 60, 70 anos e quer que o cara tenha o vigor dos 30. Amém? Não. Pega o novo, tá, então não é. Pega o da mesma idade. Exatamente. Vamos lá, mais um ponto aqui que Paulo vai tratar. Paulo destaca a completa mutualidade dos direitos conjugais. Foi o que nós acabamos de tratar, né? Isso. Tá? Versículo 4. Amém? A esposa não tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, não é o marido que tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim a esposa. Paulo ainda prossegue.
A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido tem poder sobre o seu corpo e sim a mulher. Paulo define que o sexo é um direito do cônjuge, um direito legítimo. A satisfação sexual é um direito legítimo do marido e um direito legítimo da mulher. Amém? Vou destacar aqui um assunto aqui, ó, tá? A chantagem sexual no casamento é um pecado. Amém? Vou repetir aqui, ó. A chantagem sexual no casamento é um pecado. O marido não tem poder sobre o seu corpo, nem a mulher tem poder sobre o seu corpo. O corpo de um pertence ao outro. Usar o sexo como uma arma para chantagear o cônjuge está em desacordo com o ensino da palavra de Deus. Eu vou repetir isso aqui. Amém? Tem muita mulher malandrinha. Amém? Tá? Usa o sexo para poder tirar dinheiro do marido. Amém? Ó, olha aqui, ó. O corpo de um pertence ao outro. Usar o sexo como uma arma para chantagear o cônjuge está em desacordo com o ensino da palavra de Deus. Amém? Tá? Nenhum nem outro pode chantagear. Nenhum nem outro pode querer ganhar vantagem em cima disso. Amém? Isso é pecado. Isso é pecado. Tá? Olha, aí é uma coisa que eu não vejo muito ensinamento a respeito disso dentro da igreja. Eu, particularmente, nem em seminário de casais eu vi ensinamento sobre isso aqui. Amém? A questão da chantagem. Nunca ouvi falar a respeito disso. Né? E nesse estudo aqui, eu aprendi isso aqui agora. Né? Aprendi agora não, aprendi. Eu sempre vi esse texto. Aprendi quando eu comecei a estudar, né? Eu sempre tá? li esse texto. Eu sempre li esse texto, mas eu nunca tinha parado para pensar do ponto de vista de chantagear. Eu já vi isso aí porque eu já ouvi mulher falar isso. A Renata disse que já peguei muitos casos. Já passou por situação de amigos. Já vi. Já viu amigas tratando disso e ela já tinha esse entendimento. E mulher de sério. Eu não tinha. Eu tinha porque eu sempre li aqui. Na verdade, essa palavra chantagem, eu nunca que não conhece mulher não for convertida. Conta os segredos da mulher. Ela faz convertida. Vamos lá. Paulo se torna ainda mais enfático quando escreve: não vos preveis um ao outro. Amém? Versículo 5, parte A do versículo 5. Não privem um ao outro de terem relações. Não privem um ao outro ao terem relações. Aqui também falou outra explicação, negócio de privar. Vai lá, fala aí, Ana. Espiritualmente, nosso corpo passa a pertencer a Deus. Quando nos tornamos cristãos, porque Jesus Cristo nos comprou. Ele pagou o preço para nos libertar do pecado. Fisicamente, nosso corpo pertence a nosso cônjuge. Entendeu? Porque Deus projetou o casamento de forma que, através da união do marido e da esposa, os dois se tornassem um. Enfatizou um completo equilíbrio nas relações sexuais. Nem o homem nem a mulher devem buscar o domínio ou a autonomia. Entendeu? Então é igual. A mulher que diga assim, se acha a dona do corpo dela. Então que diga assim, deixa o marido às vezes 1 mês, 2 meses e não está nem aí. Como também tem homem também que deixa a mulher também 1 mês, 2 meses, a tocar a cabeça cheia, como não posso, agora não dá. Entendeu? Quer dizer, é vice-versa. Vamos lá. A prática do sexo do casamento é uma ordem apostólica. Olha aí. A ausência da relação sexual no casamento é um pecado. Dentro da normalidade do casamento, a relação sexual precisa existir. É um direito sagrado do cônjuge. Charles Hodge diz que nada pode ser mais estranho à mente
do apóstolo Paulo do que o espírito que encheu os mosteiros e conventos da igreja medieval. Amém? Eles não entendiam, né? Por que tanto mosteiro? Por que tanto convento? Amém? Isso não é coisa de Deus, né? Mosteiro e convento não é coisa de Deus, isso é coisa do homem. Amém? O homem acha que pode se livrar do sexo indo para convento ou indo para mosteiro, né? Pode falar. Eu ia falar? Quando o casal ele fica muito tempo sem ter relação sexual, é como se ficasse dois estranhos no mesmo ambiente. Entendeu, pastor? O homem fica irritado, entendeu? O homem fica mal-humorado, entendeu? A mulher também fica, mas o homem fica muito mais. Então é que nem a relação sexual, o que ela faz? Ela une o casal. E quando fica muito tempo, aquele espaço todo sem ter relação sexual, é como se fosse dois estranhos, entendeu? No mesmo ambiente. Isso é um perigo. O diabo entrar no meio é no minuto. A relação sexual é o que mantém o vínculo. É o que une isso, entendeu? Ela mantém o vínculo do casamento. Isso, ela tá? mantém aqui. Quando a pessoa fica muito tempo sem ter relação sexual, afastada, é como se fosse ela vai perdendo o vínculo. Isso. E eu vou transferir isso para a igreja. A igreja também, tá? Isso. Pastor. Pessoas que frequentam pouco a igreja, ela vai perdendo o vínculo com a igreja. Amém? Sem ela perceber, ela vai perdendo o prazer e a alegria da igreja. Isso. Amém? Isso é um perigo, porque para se desviar é 2 minutinhos. Isso mesmo. Tá? Isso mesmo. Amém? Porque a igreja é o corpo de Cristo, meu irmão. Tá? Quando você vai para a igreja, você cria vínculo. Amém? Quanto mais para a igreja você vai, mais vinculado a ela você está. Mais comprometido a ela você está. Assim também numa relação sexual. Do marido e mulher. Tá? Eu estava pensando nisso ainda hoje de manhã a respeito disso. Isso aí. A gente percebe que as pessoas que vão pouco com a igreja, elas demonstram que elas perderam o vínculo ainda, perderam o vínculo e não entenderam. E perderam o interesse de estar próximo. Perderam totalmente o interesse. É verdade, né? Eu digo assim, E quando uma pessoa vive dessa maneira em casa, no casamento, o casamento vira o quê? Vira dois estranhos. Uma rotina. Uma rotina, olha assim, normal, entendeu? Olha lá, entendeu? Tu olha assim, não tem, entendeu? Não tem vínculo nenhum. Nenhum dos dois tem interesse de ver o casamento ir para frente e avançar. E quando assim, criou com alguma palavra, é aquele negócio áspero, é aquele negócio de, entendeu? Arranhando um no outro, entendeu? Um não suporta o outro, está muito perto um do outro, entendeu? Um vai para o quarto, o outro vai para a sala, um fica na cozinha, o outro chegou, o outro sai. Tá entendendo, pastor? Então é que nem o sexo no casamento, o que acontece? Ele cria um vínculo, entendeu? Não precisa ser todos os dias, mas tem que ter, né? Tem que estar junto. Tem que fazer parte do dia a dia, né? Porque senão o negócio vai esfriando e fica longe. Exatamente. Né? E não tem nem, pastor, depois como Deus abençoar. Como é que Deus vai abençoar se os dois estão fora, né? Vamos lá. Tem um parênteses aí, né? Na parte B do versículo 5, tem um parênteses que diz assim, olha. A menos que ambos concordem e abster-se da intimidade sexual por certo tempo, a fim de se dedicar de modo mais pleno à oração. Depois disso, unam-se novamente, para que Satanás não os tente por causa da sua falta de domínio próprio. Amém? Tá? Então, Paulo afirma a capacidade dos casais de se absterem temporariamente das relações sexuais. Quando é que um casal pode se abster do sexo? Quando ambos estão em total harmonia e sintonia a respeito da decisão. O homem não pode chegar para a esposa e dizer, do nada, né? Do nada, e chegar e dizer que não quer mais fazer sexo. Essa semana ou este mês eu não estou disponível para relação sexual.
Vou me consagrar, vou orar, vou fazer... O homem não pode fazer isso, nem a mulher também. Nem a mulher. Amém? Tá? Tem que ter uma combinação. Tem que ter um acordo. Viu, papai pastor? E também tem que ter também a sabedoria que tem esposa que não tem marido não crente, entendeu, pastor? Ela é crente, aí ela quer se consagrar e o coitado do marido nem entende de nada, não é crente, fica lá um mês se consagrando ao Senhor, o marido não crente fica na mão. Também tem que tomar cuidado. Exatamente. Amém? Tomar cuidado. Tá. Vamos lá. Nem a mulher pode comunicar ao marido que ela está indisponível para ele. Se ela tomar essa decisão, os dois precisam estar em absoluto acordo. Às vezes, muitos casais cometem erros gravíssimos quando começam a dar desculpas infundadas para fugir da relação sexual, alegando cansaço, dor de cabeça e outras desculpas descabidas. Amém? Nossa, como isso aqui tem a ver também na relação com a igreja, né? A pessoa começa a faltar na igreja, ela cria um monte de justificativa, né? Olha, como isso está relacionado com a frequência da igreja. Amém? Tá? A Bíblia diz que essa atitude de boicote sexual no casamento é um pecado, é uma desobediência ao mandamento bíblico. Mas a abstinência sexual entre o casal não deve ser por um longo tempo. Amém? Paulo esclarece, não vos priveis uns aos outros, salvo talvez por mútuo consentimento por algum tempo. Tá? Essa palavra tempo é kairos e não cronos. Tá? Um casal sábio não delimita tempo cronológico para se privar da relação, mas apenas se priva da relação por um momento específico, por uma necessidade específica, seja pessoal, seja familiar, seja na igreja, seja no seu país. Paulo ensina que a abstinência do sexo no casamento tem de ter a intenção expressa de se dedicar à oração. Amém? Paulo pontua para vos dedicardes à oração. A abstinência sexual não pode ser por qualquer motivo. Tem de ser por uma razão espiritual. Não pode ser por cansaço, nem pode ser por muito trabalho. Não pode ser por dor de cabeça ou indisposição emocional. A questão é por uma razão espiritual. É interessante que Paulo não recomenda um longo período de oração nesse caso. Ele diz, e novamente vos ajuntardes, tá? Que seja logo, rápido, e logo em seguida se junta novamente. Amém? As pessoas que se escondem atrás de uma pretensa espiritualidade para sonegar ao cônjuge a satisfação sexual, isso está em desacordo com o ensino bíblico. A mulher jejua todo dia porque está cansada do marido, né? Aí ela inventa o jejum todo dia. Aí o homem também está cansado, que santo, né? Ele jejua todo dia, ele jejua. Amém? Nossa, que santidade, né? Amém? É uma santidade só, tá? Ai, meu Pai do céu. Paulo diz que só pode existir abstinência no casamento quando houver o compromisso deliberado de retornar à relação sexual. Quando o kairos estiver passado, quer dizer, quando o tempo rápido tiver passado, né? Por que Paulo é tão enfático nessa questão da relação sexual entre marido e mulher? É porque se o casal abrir brecha nessa área, Satanás vai entrar em campo com sua perversa atividade, onde há chantagem do casamento, onde há chantagem sexual do casamento, Satanás entra em ação. Amém? Paulo conclui dizendo, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Amém? Tá? O versículo 5 aqui, a última parte, né?
para que Satanás não os tente por causa de sua falta de domínio próprio. Amém? Aleluia. Uma pessoa, meu irmão, que está com desejo sexual, principalmente homem, olha, é muito difícil ele ter domínio próprio, viu? É muito difícil. Se ele não se aliviar, é muito difícil. E perigoso é ficar tendo doente, viu? Tá? Fora as doenças que causam no homem, né? Quando um casal brinca com essa arma do sexo no casamento e chantageia o cônjuge, privado da satisfação a que tem direito, Satanás entra nessa história para colocar uma terceira pessoa na jogada e arrebentar com o casamento. Amém? Sempre tem uma cheirosinha lá no escritório. Sempre tem um cheirosinho lá no escritório, colocado por Satanás. Sempre tem alguém. Amém? Tá? Sempre. Satanás sempre tem uma serva, e sempre um servo dele à disposição, a serviço dele. Amém? Se o servo e a serva de Deus dessa brecha. Tá? Pense nisso, pessoal. Pense nisso. Tá bom? Depois não reclame da sorte. Tá? Cabe aqui alertar sobre uma grande ameaça à vida sexual dos casais, a pornografia. Tá? A palavra de Deus determina que o leito conjugal deve ser sem mácula. Hebreus 13, versículo 4. Pastora, procura para mim Hebreus 13, versículo 4. Que já estou encerrando a aula. Há muitos homens, mesmo cristãos, que estão se tornando viciados em pornografia. 13, 4? 13, 4. Amém? Por que mais homem do que mulher? Porque o homem é levado pelos olhos. Pelo que vê, Amém? Tá, o ouvido é a mulher é o ouvido, o homem é os olhos, a concupiscência dos olhos. Tá? Há muitos homens, mesmo cristãos, que estão se tornando viciados em pornografia. São prisioneiros de um vício avassalador. Alimentam suas mentes com lixo nauseabundo que sai dos esgotos pútridos dessa indústria pornográfica que destrói vidas e arrebenta famílias. Há muitos homens que, adoecidos por esse vício degradante, ainda aviltam sua mulher, querendo importar para o leito conjugal essas práticas aviltantes. É um caso sério, né? Tá? Li certa feita, olha que um testemunho interessante, e depois vou dar outro testemunho aqui, lê Hebreus 13, 4, vai lá. Que o casamento seja respeitado por todos, e que os maridos e as esposas sejam fiéis um ao outro. Deus julgará os imorais e os que cometem adultério. Quer dizer, os imorais falam sobre pornografia, né? Que o cara viu ali e quer que a mulher faça igual também. Exatamente. Entendeu? E aqui fala que Deus vai julgar os imorais e os que cometem adultério. E a Bíblia diz que uma das obras da carne é a impureza, né? A impureza. A impureza tudo é quando que você... imoral, impuro, né? Tá. Você põe para dentro de ti. Houve uma certa vez a greve dos garis em Nova York, a capital mundial do consumo. Depois de vários dias sem o recolhimento do lixo, a cidade ficou suja e emporcalhada. O homem teve uma ideia para se desvencilhar do lixo da sua casa. Colocou todo o lixo dentro de uma caixa, cobriu com um belo papel de presente e estrategicamente deixou a caixa dentro do porta-malas aberto do seu carro, numa rua movimentada. Várias pessoas passavam e olhavam para a caixa com cobiça, até que chegou um espertalhão e pegou a caixa e saiu correndo com ela, levando-a para casa. Quando abriu a caixa, ela estava cheia de lixo. Há muitas pessoas levando lixo para dentro de casa. Lixo cheira mal e deixa o ambiente desagradável. Lixo produz doenças. A Bíblia diz que o sexo é bom e prazeroso, mas também diz que ele precisa ser puro e santo. Amém? Puro e santo.
tá? Eu achei interessante essa colocação aqui, tá? O lixo embrulhado em pacote de presente. Amém? Satanás, ele entrega o pacote de presente no computador da tua casa. Ah? E você nem percebe que aquilo ali, aquele presentinho, tá cheio de lixo. Amém? E a pessoa tá lá desembrulhando e comendo aquele lixo. Tá? Eu vou te contar um testemunho aqui de uma pessoa, de um caso, que eu fiquei assim de boca aberta. Né? Um caso. Tá? Uma certa pessoa, uma irmã dentro da igreja, começou a perceber que o marido tinha perdido o interesse sexual por ela. Né? E ela, com vontade sexual, e o marido não procurava ela. E ela esperou 1, 2, 3 meses, e o marido nada. Um certo dia, por um acaso, ela chegou para ele e perguntou: querido, o que está acontecendo com você? Nada. Não, é muito trabalho, eu estou trabalhando muito, cabeça está cheia e tal. Cansado, tal. Pronto. Aí passou mais um períodozinho, mais um tempinho, o marido nada. Um certo dia, ela entrou no banheiro, por um acaso, a porta do banheiro estava aberta, o marido deixou a porta do banheiro aberta e ele estava tomando banho. E ela percebeu que aquele chuveiro não parava de cair. E chuveiro caindo, e o marido lá dentro. Chuveiro caindo. E quando ela entrou lá dentro, ela percebeu, né, tá, que o marido estava se masturbando. Tá? E ela pediu o celular dele depois e procurou no histórico do celular. E quando ela viu o histórico do celular, o marido entrava no celular, no banheiro, tá, e ficava vendo sites de pornografia, tá? Ele ficava no banheiro, sentado ali no vaso sanitário, vendo sites pornográficos, e entrava para o chuveiro e ficava ali pensando naquela mulher do site pornográfico. Por isso ele perdeu o gosto pela mulher. E, irmão, isso deu um rolo desgraçado, né? Mulher buscou o divórcio. Foi um rolo que, graças a Deus, eu fiquei sabendo que voltaram, né? O casamento, houve mútuo perdão, né? Se perdoaram mutuamente e o casamento voltou novamente. Mas, olha, foi um testemunho amargo. Eu nunca parei para pensar nisso, né? Nunca parei para pensar nisso. Fala, pastor Renato. Teve um caso também, há muitos anos, isso você lembra também, que eles eram novo de casada, menino novo, os dois, lembra? Aí ela falou que ela foi dormir, aí ela acordou de madrugada. Quando ela acordou de madrugada, o marido dela estava na sala, se masturbando, lembra? E vendo pornografia que tem negócio da internet, lembro. Aí a menina ficou desesperada, chamou ele, conversou com ele, aí procurou a gente, lembra? Você conversou com ele, nós conversamos. Foi. Aí ele confessou: pastor, eu nunca confessei para minha esposa que desde pequeno eu sempre me masturbei, eu sempre tive esse vício de pornografia e me masturbar, entendeu? Aí lembra que você falou, então você precisa passar um processo de libertação, você precisa estar conversando, precisamos, né? Tá trabalhando nisso aí teu. Por quê? Porque ele falou que ele tinha um vício, entendeu? Ainda que ele procurasse a esposa, ele falou que ele não se satisfazia. É como se ele ainda se masturbasse do que satisfazia ele, entendeu? Exatamente. Que eu digo assim, se tornou um vício, né? Que dava até dó dele, que ele queria se libertar disso, lembra? Mas é uma droga, né? É só Deus. Isso é como o vício da pornografia é como uma droga. É uma droga. Vira um vício, tá? né? É uma coisa assim terrível. Terrível. Só Deus. Tá? Pessoal, então nós estamos encerrando hoje aqui. Hoje é o versículo, do versículo 1 ao versículo 9, que fala sobre a pureza do casamento. Tá? Amanhã a gente vai entrar, amém, no segundo, a duração do casamento, versículo 10 e o versículo 11, tá bom? Vamos começar aí no versículo 10 e versículo 11, que fala sobre a pureza, a duração do casamento. Deus abençoe todos vocês, até às 11 horas da noite, quando a gente volta aí com a live da oração da 0 hora.
Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, grande amor de Deus, com as santas consolações do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus. Amém? Boa noite para Neide, boa noite para Patrícia. E se passou alguém aqui, entrou alguém aqui e eu não dei boa noite, me perdoa porque eu não vi. Amém? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre toda a vida de vocês. 1, 2, 3. Vitória! 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 Tchau! Deus abençoe.